Olá moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, estudando bastante e cuidando uns dos outros. Eu resolvi fazer esse vídeo e farei outros para facilitar a nossa comunicação. Como vocês bem sabem, né, as nossas aulas elas têm sido pelo ambiente virtual de aprendizagem, e lá no ambiente virtual vocês podem encontrar textos muito interessantes, né? Postei alguns vídeos, algumas videoaulas, e nós temos algumas atividades a serem feitas também. E aí eu resolvi incrementar, para facilitar a nossa comunicação, colocando vídeos feitos por mim. Eu sei que vocês alunos gostam bastante de enxergar a cara do professor, né? E gostam de interagir com ele. Então acho que dessa forma nós poderíamos estar mais próximos e as dúvidas com certeza elas serão sanadas. Tudo bem? Vamos começar? Gostaria então aqui de recapitular, né, os nossos encontros, aquilo que nós estudamos até aqui. Então vejam bem, lá na nossa primeira aula eu apresentei a proposta da disciplina para vocês, né, falei que tecnologias na educação seria um componente curricular onde nós refletiríamos bastante sobre o significado social da tecnologia e sobre o significado pedagógico também. Né? Qualquer instrumento, qualquer maquinismo de comunicação, quando você não dá uma finalidade educativa, uma finalidade pedagógica, deixa de ter uma dimensão formativa. Então, o que nós queremos ou o que nós pretendemos com a nossa disciplina? É dar novos significados a tecnologias que estão aí no nosso cotidiano e que muitas vezes nos falta um pensamento crítico ou uma reflexão a respeito dessas tecnologias que estão no cotidiano e que servem, com certeza, de canais de comunicação e, consequentemente, de canais de formação. Então, veja bem, em encontros anteriores nós discutimos um pouco da história dos computadores, né? Desde lá do início, quando os primeiros computadores eram imensos, demandavam energia enorme, né? Cabiam numa sala grande, e até nos nossos dias, quando nós temos computadores muito menores, inclusive alguns smartphones, né, que são criados a partir dos princípios computacionais. Então nós percebemos que durante o século XX houve grande mudança, grande transformação e uma grande evolução nas novas tecnologias da comunicação, especialmente com relação aos computadores e o acesso à rede mundial, que é a internet. Né? Então todas as grandes descobertas do passado na história da humanidade, elas levaram muito tempo, muitos séculos para se consolidarem. Só que alguma coisa muito interessante acontece com o século XXI. Então, na verdade, o século XX, né? Então, ao longo do século XX, nós teremos transformações muito agudas que até então não haviam acontecido na história da humanidade. E com essas transformações agudas, as tecnologias elas são sofisticadas, aperfeiçoadas, né? Então, grandes descobertas acontecem no século XX porque há uma explosão, digamos assim, de descobertas científicas e de aperfeiçoamento tecnológico. Então, ao longo do século XX, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o ser humano ele domina as tecnologias de viagem ao espaço, de exploração espacial, vão até a Lua. No século XX também nós temos duas grandes guerras mundiais, né? Os seres humanos eles aperfeiçoam os seus maquinismos bélicos de tal maneira que você tem duas grandes guerras que mudam completamente a feição do século XX e mudam também a configuração das nações. Né? Além disso, nós teremos descobertas muito importantes no campo da medicina e também um desenvolvimento significativo na área da educação, né? Que acaba sofrendo ou experimentando as consequências dessas mudanças. Né? A própria configuração da educação à distância, por exemplo, ela sofre muitas mudanças, né? Desde aquelas primeiras experiências à distância, por meio de cartas, por meio de correspondência, até chegar efetivamente no cyberespaço, né? Nos ambientes virtuais de aprendizagem como o nosso. Né? A ferramenta Moodle nada mais é do que dessas várias plataformas onde nós podemos interagir. Então percebam, a evolução da tecnologia, a evolução dos maquinismos de comunicação, a evolução dos computadores, elas geram uma série de repercussões sobre a vida das pessoas.
tanto a nível estrutural, com relação à economia, com relação à organização das cidades, com relação à organização estrutural das cidades, até mesmo muda e modifica e repercute no cotidiano das pessoas, naquilo que elas fazem diariamente. Por exemplo, a comunicação, né? Se até algumas décadas atrás comunicar-se com o outro significava encontrar com esse outro de forma presencial, hoje nós podemos ter encontros que são virtuais, encontros que são digitais e que muda completamente o nosso convívio social. Então hoje você fala aí pelo WhatsApp, você fala pelas redes sociais, né, com esse outro que está longe de você, mas mantendo a presença. Então percebam, muda-se a estrutura da sociedade, muda-se o cotidiano das pessoas e muda-se também alguns conceitos que sempre foram consagrados, né? Dentre eles o conceito de presença. Então, para ter presença, eu não preciso necessariamente estar posto fisicamente no espaço geográfico. Eu tenho uma flexibilização do conceito e eu tenho uma ressignificação do conceito. Isso é muito importante. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar aqui dois autores que nós estudamos ao longo dessas aulas, que é o Pierre Levy e o Manuel Castells. Pierre Levy, francês, Manuel Castells, espanhol. Os dois se debruçam para estudar as implicações dessas novas tecnologias sobre a vida das pessoas e sobre a sociedade. Nós estudamos o Pierre Levy no seu livro O que é Virtualização, discutimos muito a respeito disso, né? E o próprio Pierre Levy vai dizer que o processo de virtualização modifica e mexe com a vida das pessoas, né? Com relação à ideia de presença, com relação à ideia de estudos. Então ele vai explicar muitíssimo bem que a virtualização é um processo que modifica comportamentos e também que modifica a formação. E aí ele até lança uma pergunta, né? Então, diante de tudo isso, diante das implicações que as novas tecnologias e o processo de virtualização traz para a vida das pessoas, seria correto afirmar, então, que essas tecnologias elas têm um impacto sobre a vida dos sujeitos? Inclusive, essa foi uma das questões que eu lancei para vocês. As tecnologias trouxeram impacto? Essa é uma expressão que está consagrada na nossa sociedade, né? Todos falamos, olha, as tecnologias trouxeram um impacto profundo sobre a vida das pessoas. Só que o Pierre Levy ele vai modificar um pouco dessa compreensão. Porque olha só, e aí ele vai na etimologia da palavra. O que significa impactar alguém? Causar um impacto. E aí ele faz uma analogia com relação à arma, né? Quando você, na verdade, alguns têm essa experiência, outros não, né? Como deve ser a experiência de levar um tiro, né? Que nunca aconteça com nenhum de nós, mas quem passou pela experiência de receber um projétil de uma arma de fogo sabe muitíssimo bem que quando nós falamos de impacto, não tem o meio termo, não tem uma relação bilateral. Eu recebo o impacto de um sujeito de forma unilateral, e o que eu posso fazer com relação a esse impacto é simplesmente aceitá-lo, né? Então, quando há impactos, há uma via de mão única, no sentido de que eu recebo a energia deste impacto e nada posso fazer, uma vez que ele não partiu de mim. O impacto é isso, né? A analogia da arma de fogo funciona muitíssimo bem. Quando o tiro é disparado, o sujeito recebe apenas e não pode fazer mais nada. E aí o Levy diz que as relações que nós estabelecemos com as novas tecnologias da comunicação, principalmente com o processo de virtualização, é uma via de mão dupla. Então nós não recebemos o impacto de um projétil com relação às tecnologias. Nós interagimos com elas e a partir dessa interação nós temos algumas implicações, que é bem diferente. Então eu interajo com as tecnologias. Eu, enquanto sujeito, as crio e elas deixam repercussões em mim, e eu, enquanto sujeito criador, continuo a reinventá-la, a refletir sobre ela. A ideia de praxis. Então, quando eu faço algo, quando eu exerço uma ação, eu me afasto um pouco dessa ação, penso sobre ela, me aproximo de novo, reinvento essa ação, a melhoro, a aperfeiçoo e continuo nesse processo de praxis.
Ação, reflexão, ação. A mesma ideia funciona para as tecnologias. As tecnologias são criadas por nós e elas são aperfeiçoadas na medida que nós, seres humanos, nos debruçamos sobre elas e refletimos acerca da sua importância e da sua utilidade. Então, o que são as descobertas científicas? O que é o aperfeiçoamento tecnológico? Nada mais é do que a interação do ser humano com os maquinismos que ele criou e o desejo de aperfeiçoar esses maquinismos. Daí nasce a inovação, daí nasce a criatividade, daí nasce também o aperfeiçoamento de todas essas tecnologias, inclusive dos nossos computadores, dos nossos notebooks, dos nossos celulares. E também da própria TV, né? Da ideia de TV, da ideia de televisão. Tudo bem? Então, para Levi, a ideia de impacto ela é muito unilateral. Ele prefere entender o ser humano como um ser de interação com essas tecnologias. É claro que as tecnologias elas trazem repercussões. Todavia, nós não somos vítimas delas, né? Nós não somos escravos da tecnologia. Nós somos os seres pensantes que as criam e que nessa interação tem a sua vida também modificada. Então, ao mesmo tempo que eu modifico a tecnologia, ela também modifica o meu padrão, o meu modo de viver e de me mover no mundo. Eu acho que é importante nós termos isso em mente. Tudo bem? Outro conceito importante nós aprendemos com Manuel Castells, espanhol, que escreveu uma obra muito relevante chamada Sociedade em Rede. E o Castells ele vai dizer que essa organização social nova, diferente, vai ter repercussões sobre todas as áreas da vida social, sobre as metrópoles, sobre a economia, sobre a convivência das pessoas e também sobre os processos formativos, né? Ele vai deixar isso muito claro, que no nosso tempo nós temos um espaço de aprendizagem muito diferente. Então, para nós, por exemplo, aqui da sociedade ocidental, nós estamos acostumados a entender formação humana relacionada intimamente à escola. Parece que a escola é o único lugar da sociedade em que o conhecimento efetivamente tem uma gênese, né? Então, onde nós aprendemos? Na escola. Né? Aprendemos dessa forma. Onde é o lugar do conhecimento? Na escola. Onde é o lugar da formação cultural e da preparação para a vida? A escola. Só que o Castells ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos em um tempo tão conectado, né, que esse espaço de comunicação e de aprendizagem ele é subvertido. Então, ele não está só na escola. Onde houver pessoas interagindo, onde houver meios de comunicação, eu terei aí espaços pedagógicos e de aprendizagem. Nesse sentido, numa sociedade em rede, por meio dos computadores e da internet, eu tenho também uma maneira de aprender que é diferenciada. Então é por isso que você olha para os jovens, né, e olha até mesmo para as crianças e você percebe a facilidade que esses sujeitos têm de mexer no celular, né, de criar coisas. Então, as novas tecnologias são muito comuns e muito familiares às crianças que estão vindo, à juventude, né, que lida diariamente com essas ferramentas. E nós vamos entender em Castells que isso tem a ver com a apropriação dos significados da cultura. Esses sujeitos, eles nascem num contexto tecnológico e nascem sob uma lógica diferente. Né? Já pararam para se perguntar por que as pessoas mais maduras, mais velhas, têm tantas dificuldades de usar as novas tecnologias, enquanto os mais jovens têm mais facilidade? Porque os signos e símbolos da tecnologia fazem parte desse novo mundo dos sujeitos. As pessoas mais velhas, quando nasceram, o código tecnológico era outro, né? Então nós temos uma outra lógica de existência. Os mais jovens nascem numa lógica de existência tecnológica. Está presente em todos os lugares. São as gerações digitais, né? São as novas gerações que dominam isso porque faz parte do seu cotidiano. Certo? Então existem outros espaços de aprendizagem. A internet ela está aí para nos mostrar que existem espaços educativos para além da sala de aula tradicional. Nesse sentido, nós chegamos ao nosso encontro de hoje, que é a investigação, a discussão da relação entre criança e a mídia. O que é a mídia? A mídia ela tem várias manifestações, vários formatos, né?
mas com certeza quem viveu aí a sua adolescência na década de 90, né, nos anos 2000, entende do que eu estou falando. As redes sociais digitais, elas são uma invenção recente. Então quem está acostumado aí com o Facebook da vida, com o Instagram, com o Twitter, provavelmente não teve a experiência do Orkut, que era a rede social muito famosa aqui no Brasil anteriormente. Só que antes das redes sociais, nós tínhamos um meio midiático de interação que era muito mais famoso e muito mais popular e democrático, que era a TV aberta, né? Então, os programas de auditório sempre fizeram sucesso no Brasil. Silvio Santos, Fausto Silva, né? O Domingo Legal do Gugu, os programas de entretenimento infantis, os programas de auditório apresentados por crianças, né? Ao longo da década de 90, lá para aqueles que são mais antigos se lembram da Xuxa, se lembram da Angélica, da Mara Maravilha, né? Para os mais jovens, o Yudi, a Priscila, lá no Bom Dia e Companhia do SBT, e entre outras experiências. Então nós vamos perceber que nos anos 90 e nos anos 2000 há uma predominância, né, da TV aberta sobre a vida das pessoas. Então, qual é o grande espaço de entretenimento, de interação? É a TV aberta, são os programas de auditório. E a nossa ideia aqui, então, é levantar algumas questões a respeito da relação entre a criança e a mídia, né? Então, a mídia, ela descobre a criança, e ela descobre na criança um consumidor potencial para os seus produtos, né? Então, existe até a expressão, inclusive, esse é o título de um vídeo que eu disponibilizei para vocês, criança, alma do negócio. Descobriram a criança como a alma do negócio, né? E passaram a vender produtos especificamente para esse público, né? Quantas vezes a criança, ao assistir a TV, percebe lá a boneca que fala, que chora, né? E a criança diz, olha, eu quero um desse para mim, né? Mãe, eu quero um desse. E aí vai passear no shopping, tá lá a boneca estampada na vitrine que viu na TV. E a criança faz birra e quer aquela boneca de qualquer forma. Então descobriram que a criança é a alma do negócio, a criança é um potencial consumidor. E uma vez descobrindo isso, passam a olhar para a criança com um olhar de preocupação, né? O que nós podemos oferecer para ganhar este público? Então os programas de auditório também, eles surgem nessa ótica, de ofertar um produto a uma determinada classe, e como é que eu alcanço essa classe? Com rostos familiares, com crianças também que apresentam. Isso tem uma série de repercussões, inclusive foi tema de debate aí durante alguns anos, né? É correto uma criança ter um horário de trabalho tão exaustivo na TV? Isso foi tema de discussões. E o que você pensa a respeito disso? Porque nós precisamos ter a clareza da seguinte coisa. É necessário entender que a criança ela tem direito de acesso aos meios de comunicação, às mídias, às novas tecnologias. Só que nós precisamos entender também que essa criança ela precisa ser resguardada, ela precisa ser protegida. Protegida de abusos econômicos, de abusos sexuais, de abusos morais, né? Então você tem um limite que não é tão claro assim. Onde é que começa e onde é que termina o direito de acesso? E onde é que começa o abuso, o desrespeito, né? A invasão da criança no sentido de que eu influencio a própria formação dela. Então nós temos grandes exemplos de crianças que foram criadas na TV, apresentando, né? E que hoje são adultos muito frustrados. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque em algum momento a linha entre o direito de acesso e de expressão foi confundido, né, com uma experiência de desrespeito e de assédio sobre o sujeito, repercutindo no seu desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? As novas tecnologias, os meios midiáticos, eles são formativos, mas também eles podem ser deformativos. Eles formam e eles desformam. É por isso que nós precisamos sempre inserir no processo de análise da mídia o elemento educativo, o elemento formativo. Até que ponto isso é saudável para a formação do sujeito? Até que ponto isso é desagradável e não é virtuoso para a formação dessa criança? Pensemos a respeito. Então a nossa atividade de hoje, basicamente,
é a resolução de 4 questões abertas, dissertativas, que têm a ver com a temática. Nessas questões eu quero que vocês reflitam a respeito disso, né? Onde começa e onde termina o direito de acesso e onde começa e onde termina o desrespeito e o assédio sobre a criança, né? O que nós poderíamos pensar para esse público? Como as mídias elas trazem transformações para a vida dessas crianças, né? Em que aspectos a vida das crianças é transformada, né? Ou transformados, uma vez que eu faço com que essa criança ela tenha esse acesso livre, né? Esse achego. Pensemos a respeito, ok? Não há respostas prontas e fechadas. O que eu peço é que vocês leiam o material de estudo, estudem esse material, reflitam sobre ele e, uma vez amadurecidas as ideias, vocês tentem responder as 4 questões que estão postas. Tudo bem? Vamos adiante, tranquilos e calmos. Sucesso, alegria e coragem. A vida exige isso de nós. Tchau, tchau.